Em um vale esquecido entre montanhas secas e pedregosas, duas nações se enfrentavam. De um lado, os filisteus. Do outro, o povo de Israel. Mas essa não era apenas mais uma guerra comum. Era um momento decisivo, onde o medo e a fé se enfrentariam cara a cara, diante de milhares de testemunhas. E no centro dessa batalha estava um jovem improvável, que mudaria a história para sempre. O exército de Israel, liderado pelo rei Saul, estava acampado em uma colina. Do outro lado, os filisteus aguardavam. Entre eles, o campeão de guerra chamado Golias. Ele era um gigante, literalmente. Segundo o relato bíblico, sua altura ultrapassava os 2,90 metros. Vestia uma armadura de bronze pesadíssima. Só a couraça pesava cerca de 60 quilos. A lança que carregava era tão grossa quanto a haste de um tir. Ele parecia invencível. Golias descia até o vale todos os dias, durante 40 dias consecutivos. Ali, diante dos dois exércitos, lançava seu desafio: escolham um homem para lutar comigo. Se ele vencer, nós nos tornaremos seus servos. Mas se eu vencer, vocês servirão a nós. E junto ao desafio, vinham insultos ao povo de Israel e ao próprio Deus. O medo tomou conta. Ninguém ousava enfrentá-lo. Nem mesmo os guerreiros mais experientes. Nem o próprio rei Saul. Enquanto isso, longe do campo de batalha, um jovem pastor cuidava de ovelhas. Seu nome era Davi. Ele era o caçula de 8 irmãos, filho de Jessé, um homem de Belém. Davi era desprezado por sua juventude e simplicidade. Mas havia algo diferente nele. Davi tinha um coração voltado para Deus. Sozinho nos campos, ele tocava a harpa, compunha salmos e conversava com o Senhor. E quando perigos surgiam, um leão, um urso, Davi os enfrentava com coragem para proteger suas ovelhas. Ele já era um guerreiro, embora ninguém soubesse. Certo dia, Jessé pediu a Davi que levasse comida aos seus irmãos no fronte da batalha. Quando chegou lá, Davi ouviu os gritos de Golias e viu o medo estampado nos rostos dos soldados israelitas. Mas, em vez de recuar, ele se indignou. Como aquele filisteu incircunciso ousava desafiar o Deus vivo? Como podia o povo de Deus se esconder, acovardado? Davi começou a questionar os soldados, até que suas palavras chegaram aos ouvidos do rei Saul. Saul mandou chamar o jovem. Davi declarou com ousadia: não se preocupe com esse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Saul, surpreso, disse: você não pode lutar contra ele. Você é só um menino. Mas Davi respondeu: eu cuido das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso vem para atacá-las, eu os enfrento e os mato. E com esse filisteu será o mesmo. O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso também me livrará desse gigante. Saul, sem alternativas, permitiu. Tentou vestir Davi com sua própria armadura, mas Davi não conseguia nem andar com ela. Então, retirou tudo. Pegou apenas seu cajado, sua funda e escolheu 5 pedras lisas do riacho. Enquanto Golias ria das cenas, zombando de Davi, dizendo: sou eu algum cão, para que venhas contra mim com paus? O jovem pastor se aproximava com determinação. Golias avançou, furioso. Mas Davi correu em sua direção. Colocou uma pedra na funda, girou no ar e lançou com força. A pedra voou com precisão e atingiu o gigante bem na testa. Golias caiu com o rosto no chão. Em meio ao silêncio de um exército inteiro, Davi correu, pegou a espada do próprio Golias e o matou. O guerreiro invencível havia sido derrotado por um jovem pastor com fé. O exército filisteu fugiu em pânico. O povo de Israel comemorou. Mas essa história vai muito além da vitória de um menino sobre um gigante. Ela fala de fé, de coragem e de confiar em Deus quando tudo parece impossível. Davi não venceu porque era forte. Ele venceu porque confiava. Porque acreditava que a batalha não era dele, mas do Senhor. Enquanto todos olhavam para a aparência externa, Davi olhava com os olhos da fé. Ele não via um gigante intransponível, ele via um homem que ousava desafiar o Deus vivo. E isso já era o suficiente para saber que a vitória era certa. Golias representa tudo aquilo que nos desafia hoje: o medo, a insegurança, a ansiedade, os vícios, a solidão, a culpa, as vozes que dizem que não somos capazes. Quantas vezes esses gigantes se levantam diante de nós, zombando da nossa fé, tentando nos paralisar. Mas assim como Davi, você não precisa de armadura humana. Não precisa de aprovação dos outros. Precisa apenas confiar, ter fé, acreditar que Deus é maior que qualquer Golias.
E saber que, mesmo que você pareça pequeno, ele pode fazer grandes coisas através de você. A história de Davi e Golias não é apenas sobre passado. É sobre presente. É sobre você. Sobre o gigante que está tentando te calar agora. Sobre a decisão que você precisa tomar. Se esconder no acampamento ou descer para o vale com uma pedra e a confiança em Deus. Você pode estar enfrentando algo que parece impossível. Uma situação que ninguém acredita que você vai vencer. Mas lembre-se, não é o tamanho do problema que define a vitória, é o tamanho da sua fé. Davi foi chamado de louco, foi subestimado, desacreditado. Mas ele tinha algo que os outros não tinham, um coração firme no Senhor. Hoje, você pode escolher ser como Davi. Pode decidir enfrentar o que for, com coragem e fé. Porque quando Deus está com você, nenhum gigante é grande demais. Se essa história falou com você, não saia deste vídeo sem refletir. Qual é o Golias que você precisa enfrentar hoje? Escreva nos comentários. Eu escolho ser como Davi. E lembre-se, a batalha é do Senhor. E com Ele, a vitória é certa.